Boa tarde, gente. Estamos aqui de novo, dessa vez para gravar mais uma videoaula de cidadania, tá? Nosso assunto de hoje está no seu livro de cidadania, na página 23. Então, pega lá o seu livro de cidadania e vamos para o conteúdo de hoje. Pegaram? Vamos lá. Na página 23 do livro de cidadania, temos o nosso assunto de hoje, que é sobre a extinção dos animais e vegetais, tá ok? Então, nós vamos trabalhar justamente com isso, extinção de animais e vegetais. Ó tio, a gente já ouviu falar de extinção de animais, não já? Já. Mas a extinção dos vegetais, você também já ouviu falar? E o que é extinção? Quando é que eu digo que uma espécie ela está em extinção? Vamos lá. Primeiro a gente vai informar que tanto plantas quanto animais, eles podem entrar em extinção. Mas o que é extinção? A extinção é o desaparecimento total de uma espécie. Uma espécie entra em extinção quando realmente ela desaparece totalmente do mundo. Como é o exemplo dos dinossauros, tá? Os dinossauros estão extintos. E por que os dinossauros estão extintos? Porque por qualquer lugar que a gente venha andar hoje, nós não vamos encontrar mais dinossauros, certo? Eles acabaram, eles não existem mais. Então a extinção é o desaparecimento total de uma espécie, quando não resta mais nenhum, tá ok? Essa extinção, ela pode ser, como eu já falei, tanto de plantas quanto de animais, tá? Por isso que vai ser a extinção dos animais e vegetais, tá ok? Então esses animais e vegetais entram em extinção por diversos fatores, que a gente vai ver já já. Alguns animais e alguns vegetais, para que não sejam extintos, eles têm que ser criados, os animais em cativeiros, e os vegetais em alguns jardins botânicos, tá? Esses animais que são criados em cativeiro, muitos deles estão ameaçados de extinção, são espécies ameaçadas de extinção. E o que são espécies ameaçadas? Espécies ameaçadas de extinção são espécies em perigo de extinção, ou seja, que está diminuindo a quantidade a ponto de possivelmente não existir mais. Por isso que essas espécies elas estão ameaçadas, não extintas. Extintas é quando acaba. E ameaçadas é porque o número é pequeno, tá? Essas espécies ameaçadas de extinção, muitas vezes são recolhidas por alguns órgãos, tá? Quando encontradas em cativeiro, e são criadas em cativeiro. O que é criar uma espécie em cativeiro? Criar uma espécie em cativeiro é quando você pega essa espécie, tá bom? Tira ela do local dela natural e cria ela presa. Dentro de uma jaula, dentro de um espaço grande, mas presa. Para que, tio, essa espécie tem que ser criada presa? Isso não é errado? É. Mas algumas espécies ameaçadas têm que ser criadas em cativeiro, porque na natureza elas vão entrar em extinção por muitos fatores, seja pela poluição da água, seja pela poluição do ar, poluição do solo, pelo tráfico ilegal, certo? Pela necessidade desenfreada de algumas pessoas de ganhar dinheiro. E tudo isso vai levar à extinção desses animais, pela beleza, pelas cores, tá ok? Muitas coisas acontecem para levar uma espécie em extinção. Tá ok? Cada espécie ela é criada dentro de um espaço, e aquele espaço é chamado de habitat. O habitat de uma espécie é o local onde ela vive, onde ela se cria, tá? Naquele habitat ela vai encontrar comida e temperatura, certo? Num ambiente de maneira correta para que ela prossiga, que ela sobreviva e que ela possa continuar existindo. Muitas vezes nós seres humanos destruímos esses habitats, seja cortando para fazer casas, ou seja também fazendo queimadas e derrubadas de árvores, tá bom? Tudo isso nós seres humanos fazemos por uma questão de sobrevivência, porém muitos seres humanos fazem isso sem consciência, certo? Eles simplesmente querem tomar um lugar que não é dele, tá ok? E isso vai levar algumas espécies a serem ameaçadas. Tá? Essas espécies ameaçadas, elas são importantes para a natureza, são para manter o equilíbrio das coisas, tá? Uma espécie se alimenta de outra, e essa outra espécie se alimenta de outra, que vai nos ajudar a nenhuma espécie crescer demais, certo? E também vai auxiliar para que nenhuma espécie precise sair da mata para vir atacar nós seres humanos. Imagine se todas as cobras da mata ficarem sem comidas e começarem a procurar dentro das nossas casas o alimento. Vai pegar crianças, matar bebês, matar vacas, galinhas que a gente usa até mesmo para se alimentar. Então, por isso que é muito importante todas as espécies da natureza, ok? Aqui no quadro eu coloquei alguns exemplos de algumas espécies ameaçadas de extinção, tá?
Nós temos o mico-leão, que são 4 espécies de mico-leão. A gente ouve muito falar no mico-leão dourado, que tem lá na nossa cédula de R$20, tá? Esse mico-leão dourado é o mais falado porque é o mais bonito e mais exótico, tá bom? É o que o pessoal mais procura. Aí, mas nós temos o mico-leão dourado, o mico-leão preto, o dourado da cara preta e o preto da cara dourada. Todos 4 são espécies de mico-leão que estão ameaçadas de extinção. É bom a gente ressaltar também que essas ameaças de extinção vão ser provocadas pelos seres humanos, tá? Vamos deixar isso aí bem destacados. Que os animais em si, um contra o outro, eles não vão entrar em extinção, nem vão ser ameaçados, tá? Porque ao mesmo tempo que alguns animais usam eles como presa e comem, os seres humanos, por sua vez, acabam matando muito mais do que a própria natureza. Também temos algumas espécies ameaçadas de plantas, como bromélias, tulipas e o macanaúma, o nome dessa árvore daqui. Também o pau-brasil é outra espécie ameaçada de extinção. Por quê? Tanto animais como vegetais, eles são usados pelos seres humanos, tá? E quando os seres humanos vão usar esses animais e vegetais, eles acabam degradando a natureza e acabando com eles totalmente, a fim de não sobrar nenhum. Então é isso que a gente tem que ter muito cuidado para que não aconteça, ok? Isso tudo se dá principalmente por conta do tráfico ilegal, que é o terceiro tráfico maior do mundo. O primeiro tráfico maior é a ação das armas, o segundo são de drogas e o terceiro é o tráfico ilegal de animais. Animais traficados, sim. Existem muitas pessoas em vários lugares do mundo que acham alguns animais bonitos e têm dinheiro. Por terem dinheiro, elas querem ser donas de muitos animais. Por exemplo, do mico-leão dourado. Ah, é um animal da natureza, eu posso ter na minha casa? Não. Mas se eu tiver dinheiro e eu quiser comprar ele legalmente, eu posso? Pode. Fora do Brasil, isso acontece muito. Aqui a gente tem uma fiscalização, tem órgãos, fora também, certo? Mas alguns países liberam isso. Como libera, as pessoas têm liberdade para comprar. E vão comprar no mercado negro por serem animais ameaçados de extinção. Então as pessoas pagam altos valores, uma exposição. Aí tenho um sítio, fiz um viveiro bem grandão, quero um arara azul. O arara azul está em extinção. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou anunciar lá, eu pago R$50 mil por um arara azul. O que é que vai acontecer? Muitas pessoas querendo ganhar esses 50 mil vão entrar dentro das florestas para tentar caçar essa arara azul. E isso vai ser um tráfico ilegal, porque ele vai caçar e vai capturar para vender o animal. Então, o tráfico ilegal é a venda e a captura de animais, de espécies, sem autorização. Tá bom? Por que sem autorização? Nós temos hoje órgãos que cuidam dos animais, que protegem a natureza e que muitas vezes permitem você criar o animal que você quer criar. Tá bom? Por exemplo, se o Alberto acha muito bonito uma coruja e eu quero criar uma coruja, eu posso criar uma coruja? Posso. Mas eu posso chegar na natureza e pegar essa coruja da natureza? Não, porque eu não sei se essa coruja teve filhotes, ela pode ter filhote e quando eu capturar os filhotes morrer de fome, tá? Ela pode fazer parte de um grupo maior que depende dela. Então na natureza a gente não pode capturar os animais, mas que o Alberto pode ir lá no IBAMA, fazer um registro como criador de aves e comprar do IBAMA uma coruja. Mas a coruja que o IBAMA vai vender também não é proibida não? Não. Existem animais que são capturados na natureza e são criados em cativeiro, dentro de jaulas. O IBAMA, quando descobre isso, vai lá, toma esses animais dessas pessoas, prende e multa elas, certo? E aquele animal que foi apreendido, ele vai passar por um processo de reintegração, onde o IBAMA vai preparar ele para voltar para a natureza. Alguns animais não conseguem mais voltar para a natureza. Por quê? Eles não sabem mais caçar sozinhos, eles não sabem se esconder de presas. Então esses animais eles não podem voltar para a natureza porque eles não vão sobreviver, vão morrer. Por isso, aí o IBAMA o que é que faz? Continua com esses animais em cativeiro criando. Aí você quiser comprar, você pode chegar lá e comprar esse animal para vender. Só que existe uma fiscalização, certo? O IBAMA vai ficar em cima, você vai ter que preencher papelada, vai ter que mostrar várias coisas, o habitat, o ambiente que ele vai ser criado, tudo isso vai ser observado, tá bom? Para que a espécie não morra. E isso não é tráfico ilegal. Porém, o tráfico ilegal vai ser justamente o contrário. Pessoas que vão entrar na natureza, vão pegar os animais, vão matar e não estão nem aí. Muitas vezes eles pegam os animais, como por exemplo das onças,
arranca o couro da onça para fazer pele. Casacos de peles, muito vendido na Europa e muito caro. Mas para isso teve que matar a onça. Pega um elefante e mata o elefante para vender o marfim, que é aquele chifrezinho que o elefante tem de osso aqui ao lado. Aquele marfim é muito caro também. Então eles matam o elefante só para cortar aquele ossinho. Também os rinocerontes, que a venda do seu chifre é muito alta, o preço é muito alto, eles acabam matando vários só para tirar um pedaço do chifre. E isso vai causar a extinção de algumas espécies, tá bom? Então temos que ter cuidado, temos que fazer a nossa parte. Como? Denunciando. Ah, fulano tem uma arara, então chegue lá e converse com ele, isso é errado, é ilegal. Quer fazer certinho? Vá no IBAMA, procure lá que você vai conseguir ter o animal que você quiser criar e de forma correta. Então temos que prestar atenção e ter bastante cuidado, tá bom, gente? Pega o seu livro aí que a gente vai agora para a explicação dos conteúdos de hoje, das atividades. Primeiro quesito na página 25 diz o seguinte: baseado no texto, responda a pergunta sublinhando a resposta certa. O que significa extinção? Você veja aí entre essas três alternativas o que é extinção e sublinha, marcando um tracinho aí embaixo da frase completa da definição de extinção. Segundo, escreva nas placas abaixo as responsabilidades do cidadão planetário no que diz respeito à extinção dos animais do planeta. Como assim? O que é que nós podemos fazer para evitar a extinção dos animais? Você vai escrever aí 4 exemplos, tá? Dizer 4 coisas que podemos fazer. Terceiro, é por causa da interferência humana na natureza que os ambientalistas estão muito preocupados. As espécies estão em perigo de extinção. O que é que você vai escrever aí? Escrever 4 exemplos de coisas que levam as espécies a entrarem em extinção, tá? Quero aí 4 coisas aí, cada um retângulo, tá bom? 4 causas que levam as espécies à extinção. 4 quesitos é para você relacionar. Você vai ler a primeira, a segunda e marcar de acordo com ela a segunda, tá ok? Quinto quesito, você vai pesquisar um animal que esteja extinto, em extinção. Pesquisar animal em extinção, não é ameaçado, é em extinção, tá? Imprima uma fotinho dele, cola aqui e preenche esses dados sobre esse. Tio, eu não tenho como imprimir, faz o desenho, não tem problema nenhum, só responda a atividade. O sexto, você vai ler a canção e responder a pergunta que tem abaixo. No sétimo, você vai pintar as 3 cenas que estão indicando aí motivos pelos quais os animais podem entrar em extinção, tá? Coisas erradas que o homem está fazendo na natureza. Oitavo quesito, o tráfico ilegal dos animais é uma das formas cruéis de prejudicar a natureza e de provocar a sua extinção. Segundo o texto, qual é a melhor solução para acabar com essa situação? Então você vai escrever aí qual é a melhor solução para acabar com o tráfico ilegal. Nono e último quesito diz: de acordo com o que você estudou, responda as perguntas. A. Por que o comércio de animais é muito grande? Você vai explicar. Por que temos esse comércio de animais? Porque ele é tão grande. B. O que é o tráfico ilegal de animais? Tá? Com isso nós terminamos nossa aula de hoje. Se cuidem, tá bom? Estudem bastante. Revejam os assuntos. Se tiver dúvida, me procurem. Falem comigo que o Alberto vai tirar, tá ok? Lembrem da chamada, manda aí o áudio e, se possível, uma fotozinha de você fazendo a atividade. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima aula.